Temos, porém, o quê? Nós temos dentro deste vaso de barro. Então eu quero fazer um desafio a você, e você vai me prometer isso, viu? É consciência sua. Para você ler o 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao versículo 18, para a gente ganhar tempo aqui. Eu vou expor o que está aí no texto, mas eu gostaria que você orasse agora. Fala comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Sabe qual é o tema nosso? Tesouros ocultos. Fala comigo aí. Você sabia que dentro de você tem alguns tesouros ocultos? E estão aí na Bíblia, nesse texto aí. Eu vou falar pelo menos 3 ou 4 aqui hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu quero desafiar principalmente os professores, e você que gosta de estudar sobre comportamento humano e sobre a mente humana, de assistir um filme. Assista um filme, está na internet. O filme chama O Milagre de Anne Sullivan. Alguém já assistiu? O Milagre de Anne Sullivan. E antes de falar dos tesouros ocultos que estão aí, eu quero despertar a sua mente para que você saiba, entenda que como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos algumas riquezas dentro de nós, chamadas as riquezas naturais, que Deus colocou em nós. Depois, essa semana, eu vou colocar no YouTube. Clica lá, você que gosta de assistir, e aí você vai me dar 0,25 centavos por cada clicada que você der. Aí você vai assistir ou ouvir uma mensagem sobre as inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas. Mas existem riquezas, talentos, características que definem você como ser. E quando você converte, se torna, na verdade, podemos dizer, dons espirituais. E tudo se torna espiritual para quem é espiritual. Mas veja, antes de entrar no texto, então, o filme Ellen, a história de Ellen Sullivan, conta a história de uma mulher chamada Helen Keller. Helen Keller nasceu surda, muda e cega. Não podia aprender pelas vinculações normais, como eu e você, a natureza, o tempo, as coisas. Era cega, surda e muda. E o rolar do filme é interessante, o enredo que mostra os pais de família abastada deixava Helen Keller fazer tudo o que ela queria, até que a Anne Sullivan, que era uma cega, fez 8 cirurgias, e ela resolveu então, ó, para você ver, tratar de Helen Keller, que era surda, cega e muda. O pai dela um dia de Helen Keller falou assim: como que um cego vai guiar outro cego? Mas a história é tão maviosa, tão linda, impactante de Helen Keller, para que nós compreendamos os talentos, as características, a beleza que há em nós, que Deus colocou, as riquezas naturais que estão em nós, que a Anne Sullivan investiu tanto em Helen Keller, usando, na verdade, vibrações através da língua, através dos lábios de Helen Keller. E uma parte mais linda que eu assisti agora de tarde, foi quando aquela menina encosta na parede ou encosta numa árvore e fala, perguntando o que é isso, é árvore, e ela fica maravilhada, conseguindo ver o mundo exterior, numa escuridão, no infinito da sua escuridão. E mostra então, como que o ser humano, apesar de bloqueios em alguns dos seus sentidos, não deixa de ser este ser tão especial, tão nobre, que Deus criou à sua imagem e semelhança. Quando você vê, por exemplo, também a história de Beethoven, não sei se os irmãos sabem, mas Beethoven, as sinfonias últimas dele, ele era totalmente surdo. Beethoven entrou numa depressão profunda e queria suicidar. E Beethoven começou vendo que ele não conseguia ouvir mais as notas musicais.
entrou numa escuridão, num beco sem saída, em depressão, queria suicidar, até que Beethoven então pegou o seu piano e ele conseguia então colocar o ouvido no chão, e ele dedilhava e conseguia então as vibrações através do chão, através da pele. É comprovado que quando você é bloqueado em um sentido, potencializa outros. E Beethoven conseguiu então fazer como musicista, como músico, como um grande poeta, cristão inclusive, sabia? O que quer dizer é que você que está aqui nessa noite, nós, criados à imagem de Deus, temos riquezas que estão aí, ó, em estado, sabe, oxigenando aí dentro. Será que você não percebeu ainda, pai, que você tem um filho de casa, que ele pode ser horrível em matemática, terrível, assombração em física, mas é um cara poeta, bom em história. Mas o problema nosso como pais é que nós idealizamos tanto nossos filhos, que nós queremos que nossos filhos sejam aquilo que nós frustramos e não conseguimos. Será que você não parou para pensar ainda que por mais que você olhe para a tua esposa e só sabe criticar, só vê defeito nela, será que você que diz que é crente não percebeu ainda, não teve a sensibilidade de perceber que você tem uma esposa dentro de casa cheia de riquezas, de nobreza? São essas características, são essas riquezas que estão dentro de nós. Será que você não percebeu ainda que você tem uma criança, que ao invés de você investir nela, ao invés de você ver o potencial dela, você continua passando as maldições para ela? Não entrei no texto ainda, tomara que eu chegue lá, que isso é tão empolgante. Estou estudando um livro do Augusto Cury, quando ele fala para você conseguir ver o potencial que há nos seus liderados. Você que é professor, por isso que eu quero pedir aos professores para assistir esse filme, O Milagre, de Anne Sullivan, para você valorizar mais suas crianças. Será que você não percebeu ainda que a sua criança, você tem um filho de casa, um menino que apesar das debilidades, mas está lá, um grande potencial, eu diria, como um professor meu de filosofia falava, ele brincava com a gente assim: eis aqui uma potência, e há uma potência em você. Você crê nisso? O texto aqui fala, eu gastei esse tempão, acho que 3 ou 4 minutos para falar das riquezas que estão dentro de nós, dadas pelo Criador. Comece a perceber mais. Nós precisamos de aprender mais com o mestre da sensibilidade, Jesus Cristo, o nosso mestre, que viu em Pedro um potencial, que viu lá em Mateus um potencial, que viu até em Judas Iscariotes. Toma conta do dinheiro, Judas. Mas Jesus é descabeçado, né? O mestre da sensibilidade, da sabedoria, como coloca Judas para ser tesoureiro, ladrão. Mas é exatamente porque ele viu em Judas o potencial. Ele deixou Judas ir. Aqui fala que há dentre nós, há dentro de mim e você, tesouros, além de riquezas naturais, tesouros espirituais, neste vaso de barro. Aí fala no versículo 7: temos neste vaso de barro tesouros. Está aí o tesouro de mim e de você. E o primeiro tesouro que há dentro de nós, e está aí no texto, você vai ler na sua casa, a glória íntima de Cristo. Fala comigo aí. A glória íntima de Cristo. Se você ler 2 Coríntios aí, capítulo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Mas houve um dia, na escuridão da minha alma e da tua alma, que Deus disse, isso foi graça: haja luz, e houve luz. Assim como no Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra sem forma e vazia, e Deus começa a declarar suas palavras, e chega um momento que Deus fala assim: haja luz, e houve luz. Saulo foi perseguir a igreja no caminho de Damasco, e no caminho uma luz
forte manifestou a ele, a glória de Cristo manifestou a Paulo, a Saulo, ele cai por terra. Houve um dia na minha vida, na tua vida, em alguma estrada de Damasco aí, eu não sei se aconteceu contigo ouvindo uma rádio. Eu estive pregando na Igreja Batista ontem, falando um tema para um encontro de casais, me convidaram para palestrar lá. E depois terminou, um rapaz falou assim: pastor Eugênio, eu te agradeço a Deus pela tua vida, porque Deus usou o Senhor para me trazer novamente para os caminhos dele. Deus pode ter usado a rádio, pode ter te usado a poesia cristã, uma música, pode ter usado, quem sabe, numa conferência, na estrada de Damasco da vida aí, pode ter sido um folhetinho. A glória de Deus iluminou os recônditos escuros da tua alma, irmão, e agora você tem esse tesouro, esta riqueza, a glória íntima de Cristo. João capítulo 17, Jesus fala com o Pai, orando por nós. Ele começa a orar ao Pai dizendo: eu oro não somente por estes, mas eu oro por aqueles que haverão de vir e crer em mim. E ele fala assim: Pai, eu lhes tenho transmitido a minha o quê? Glória. João 17, parece que 17. Então é em nós essa glória, esse tesouro, irmão, muito mais do que essa capacidade, essa potência que você tem, essa vocação que Deus aí colocou em você. A Bíblia diz em Provérbios que a nossa vereda é como o quê? A luz da aurora. Você já viu a luz da aurora? A Bíblia diz que a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até cedir o quê? Glória a Deus por isso, irmãos. Nós não conseguimos ver como espelho a face, como espelho, mas um dia nós seremos semelhante a Ele e veremos como Ele é, e nós estamos cada dia mais nós estamos nessa transfiguração existencial. A Bíblia diz que Moisés foi para o monte orar, lá naquele monte lá, e diz que quando ele desceu, o rosto de Moisés brilhava. Meu querido, há em você um brilho. Rapidinho, eu até desafio você, para você colocar no perfil do seu Facebook: eu sou um iluminado. Ah, fica meio assim chato, mas você é iluminado, sabia, Eduardo? Vamos comentar assim agora adiante? É iluminado. É, irmã, você é uma iluminada. Sou iluminada, iluminado, para a glória de Deus. Já pensou então, Joel? Nós vamos montar a igreja mesmo, né? Das pastoras. Então nós vamos colocar a comunidade presbiteriana das iluminadas, dos iluminados. Porque a Bíblia diz que nós somos da luz. Vós não sois das trevas, vós sois da... Você sabe por que você está lutando contra Deus? Tem gente aqui, deixa Deus me usar na tua vida, que está lutando, querendo ser treva, mas você não consegue ser treva porque você é luz. Sabe por que você está angustiada? Sabe por que você está angustiado? Sabe por que você está sentindo cada vez mais esse vazio que está aí dentro de você, esse buraco dentro de você? Porque você, filha, foi chamada e você é iluminada. Luz com trevas não combina. Não combina. E uma coisa também, vê se eu consigo apagar esse trem aqui. Pior se apagar tudo aí, pronto. Qual que é o de cima? Mas apagar tudo não pode não. Apaga algum aqui, deixa eu ver. A gravação, Romil? Apaga aí do lado. Cuidado lá. Aí. Ficou alguma solar. Mas deixa solar. Essa luzinha solar, ó. E sabia, né? A física explica isso. Quanto mais escuridão, o brilho de uma luz se torna mais forte. E isso faz toda a diferença. Você foi chamado naquela faculdade, naquela escola, no meio daquela escuridão, daquele breu, para resplandecer a glória de Deus que está em você. Pode acender, irmão? Então nós temos esse tesouro oculto, está aí dentro de você, meu irmão, está aí dentro de você, irmã. A Bíblia diz que Jesus foi lá para o monte, e no monte lá estava Jesus, Pedro e os filhos de Zebedeu eram. Aí de repente apareceu
Elias e Moisés. E aí houve aquela voz: esse é o filho, meu filho amado, em que eu tenho prazer. E houve naquele momento a transfiguração. É interessante que a glória de Deus, ela transforma a geografia, a história. O monte ficou aquele monte transfigurado. A ideia é essa. E tomara que o Espírito Santo de Deus transforme isso que é poesia, porque esse texto é poético, em uma realidade espiritual, para que você saia daqui entendendo: eu vou parar de querer ficar nas trevas. Não tem como, porque você é luz. Deus está falando com você nessa noite, glória a Ele. Você, moça, é luz. Você, meu irmão, é luz, luzeiro a resplandecer. E o próprio Senhor diz que você não pode pegar uma luz, uma lamparina e colocar debaixo do candeeiro, porque debaixo da mesa ela vai iluminar quando você coloca para fora. Deixa a luz de Deus brilhar em você. A Bíblia diz em Isaías 60: dispõe-te e resplandece, porque a luz de Deus vem sobre ti. Eis que as trevas cobrem o mundo e a escuridão os povos, mas a glória do Senhor resplandece sobre ti. Nós temos esse tesouro oculto, gente. Há essa glória íntima de Cristo dentro de mim e de você. A semana passada nós falamos aqui, toquei no fato do Emmanuel, o Deus dentro do vaso de barro. Sabe o que você tem dentro desse vaso seu de barro? O sol da justiça. Como que pode? Eu não consigo compreender isso. A fé é uma coisa, pastor, como compreender? Mas é isso. Não conseguimos compreender como um Deus tão grande, soberano, um Deus que a teologia fala que Ele é um Deus incompreensível, um Deus impenetrável. O grande reformador Martim Lutero falou desse Deus. Mas um Deus que Ele pode ser é o Deus revelation, que revela através do seu Filho Jesus, e o que o Espírito Santo faz a obra em nossos corações. Mas antes de passar para o segundo tesouro que está dentro de nós, eu quero repetir isso aqui, esta frase: não esqueça que você é uma iluminada. E da agora em diante, eu posso te ver em qualquer lugar. Como é que você vai chegar lá, pastor? Sei lá. Se estiver lá no lugar lá, talvez tomando lá uma bebida, e você tem que dizer amém, que eu vou chegar e falar assim: como que está iluminada? Aí você vai tomar seu copinho de não sei de que, tranquilo, não tem problema não. Amém, Jesus? Está pensando um negócio desse? Você está no lugar, na feira lá, comprando requeijão de Capitão Enéas. Aí de repente eu chego para você e falo assim: como que está iluminado? Meu irmão, eu fico impressionado. Eu nunca vi até hoje uma igreja colocando na porta essa placa: Comunidade dos Iluminados. Sabe por que eu descobri? Porque os espíritas falam iluminado. Baixinha barra aqui, né? O espírito fala assim com você, assim: uma amiga sua da faculdade é iluminada. Ó, você é iluminada. E você fica assim meio sem jeito. E você pode falar: glória, tem um Aurélio em mim aqui, está aqui. Está entendendo? Você entendeu ou não? Oh, glória a Deus. Então nós somos os iluminados de Deus. A Bíblia fala então que nós somos, na verdade, a compreensão é esta: que nós somos os guerreiros da luz. Nós estamos aqui para brilhar na vida das pessoas. É esse tesouro que está em você aí, olha. A glória de Deus está dentro de você. Ele resplandeceu. O versículo aí, parece que é 6, 4, 6, fala assim: olha, Deus disse: de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em vossos corações a glória de Cristo. Tem um cântico de um hino presbiteriano que fala: medo tens que o tentador vai chegar. Vai vencer?
Luz te falta e onde não podes ver. Abra o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti raiar. Abra o coração e deixa Cristo entrar, está errado aí? E o sol em ti nascer. Glória a Deus, irmão. É isso aí. Quando eu converti, ou melhor, quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E aí minha mãe me levou para Jacarezinho, Ferreirópolis, no jipão que ela dirigia, para não dormir lá com ela. E eu, menino, energia, a flor da pele, subi no lugar lá em cima e achei uma Bíblia cheia de poeira e ao lado uma arma. Meu irmão esperto pegou a arma e vendeu. E eu fiquei com a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, aquele sentimento de saudade, de angústia, né? Peguei a Bíblia e eu cheguei lá para meu irmão Roberto e disse: ô Cláudio, ô Binha, vamos ler essa Bíblia nós dois? Começar aqui de Gênesis. Vamos começar aqui e vamos até esse livro aqui. Aí Roberto falou comigo assim: olha, esse aqui nós não vamos ler não. Diz que quem lê esse livro Apocalipse fica doido. Aí comecei a ler o livro, a Bíblia. Quando chegou na genealogia, cara, na genealogia de Gênesis mesmo, quando eu empaquei, eu acho que tá doido, não é igual ler esse negócio não. Ah, fulano de tal, e gerou, eu empaquei e nunca mais mexi com a Bíblia, e nunca mais quis mexer com a Bíblia. Por quê? Porque eu não tinha ainda essa luz dentro de mim, dentro de você, benção. Você vê que nessa noite, você não está percebendo ainda que começou a acender uma luzinha dentro de você? E essa luzinha aí só vai clareando, só vai clareando, e daqui a pouco você quer ler Bíblia, e você começa a querer mais de Deus, porque a Bíblia diz em Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, que o homem que já foi iluminado, o homem espiritual, ele começa, ou ele tem prazer nas coisas de Deus, e ele começa a discernir as coisas de Deus, enquanto o homem natural, aquele que não ainda teve o resplandecer da glória de Deus, não tem prazer, não quer, não busca. Por quê? Ele está morto nos delitos e pecados. Mas você está vivo, e você está aqui nessa noite, e Deus está me usando para dizer para você, para que você disponha e resplandeça essa luz que está aí, em nome de Jesus. Eu volto a repetir: toda vez que você chega num lugar e lá tem trevas, gente que você olha e fala assim: meu Deus, misericórdia, a sua luz resplandece, e daqui a pouco esse neon que há em você, pegou mal, Eduardo? Não, né? Pode ir, pode continuar? A LED, vai passando. Segundo tesouro, fala comigo, os tesouros ocultos. O segundo tesouro que está aí, fala do poder que há nesse vaso de barro. Aí fala o seguinte: porque há nesse vaso de barro a excelência do poder de Deus, e é o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, é o mesmo poder que Jesus usou em Deus para poder fazer as curas e milagres. Está brincando, pastor? Está dentro de mim, está dentro de mim e de você. Você acredita nisso? E esse poder que está em você, não é para você tirar onda e exibir, igual alguns exibem, fica exibindo. Eu tenho a força sobre os poderes de quem? Ei, meu irmão. Mas é um poder para você vencer as trevas, vencer essa aptidão que está dentro de você e do pecado. Como eu falei na semana retrasada, os abrolhos que existem dentro de nós, muitas vezes esses espinhos aí, essas fragilidades, essas tendências desgraçadas que estão aí dentro. Esse poder é um poder que está dentro de você olhar para a mulher assim e falar: meu Deus, não é possível que você não assistiu ontem a abertura antes de ontem da Olimpíadas e quer ver um bocado de gente chegar, abaixar a cabeça. Eu estou vendo um bocado de abaixando ali, aquela Gisele Bündchen. Eita Jesus amado!
E Gisele do meu lado, você olha lá, Gisele do colírio. Ah, não, esqueci, meu pai amado, eu estou falando só com santo aqui, é o povo que está perto de Marte. Gente, tem que aprender a fazer isso, irmão. Você fica aí com esse ciúme besta seu, apesar que um dia eu tive ciúme. Giselda chegou assistindo uma programação lá, falou daquele cara, me chama ele? Fala o quê? Vitor. E ela falou assim, nossa, que homem. Aí eu falei assim, Jesus. Fiquei 3 dias com ciúme. Meu Deus. O que eu quero dizer com isso? É de repente você ser atacado, meu irmão. Você ser atacada, minha irmã. E vou parar por aqui. Mas você tem dentro desse vaso, porque você é vaso, hein? É vaso de barro. Não é de aço, não. É de barro mesmo. E esse poder está aí para te dar força, para você vencer uma carência, uma tentação, para você dizer assim, olha, eu não posso ainda, e nem tanto porque eu amo minha esposa, olha para você ver, misericórdia, hein? Nem tanto que eu amo minha esposa, mas é porque eu tenho uma aliança com meu Deus. É de propósito que eu faço assim. Esse tesouro está dentro de você. Lê na tua casa, eu vou começar a terminar na última Santa Ceia. O relógio sumiu, cadê? Está ali escondido aí. Então veja bem, você tem esse poder dentro de você aí. Está aí esse poder para te ajudar, porque tem gente que fala assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Quando eu me lembro de uma vigília que eu fui, aí o pessoal pentecostal falava assim, você foi batizado no Espírito Santo. Estava na vigília, e aí o pessoal orando lá, irmãzinha orando, um cara veio lá assim, sapateando, falando em línguas, e naquele momento foi um quebrantamento. Aí um colega meu falou assim, você não falou em línguas hoje não, mas você já foi batizado. Você já foi batizado. Aí eu falei assim, já fui? Foi. Então bora caçar demônio para expulsar. Porque na igrejinha que eu ia no monte lá, não presbiteriana, mas penteca, falava assim, olha, a verdadeira expressão que você foi batizado, primeiro é falar em língua, segunda, você tem que expulsar pelo menos 10 capetas. Então eu falei assim, bora, caça capeta, vamos lá. E esse é o problema, porque a pessoa acha que o poder está nela, sabe para quê? Para isso. E o poder na verdade é para te ajudar, meu amigo, para que você possa adquirir a varonilidade do varão perfeito, que é Cristo, só isso. Agora se aparecer um capeta aí, você fala assim, mais tarde eu expulso. Não é, ué. Mas tem gente que gosta, sabe disso? Inclusive, tem uns que até paga. Você vai lá, faz aquele espetáculo, eu expulso de você e você cai no chão. Já tem outros que ganham ibope. Expulsa e fala no ouvido assim, você volta amanhã, capeta, viu? Para me ajudar. Olha, a Bíblia fala desse poder que está aí. É esse poder para ajudar você a vencer os embates do dia a dia, em nome de Jesus. Terceiro poder, ou melhor, terceiro tesouro que está aí, dentro de você. O texto fala de uma fé quanto à glorificação. O terceiro poder que há neste vaso de barro aqui aí, é esta fé quanto ao fato da glorificação nossa, que um dia, o apóstolo Paulo termina falando aí, que se esta casa terrestre, ela for destruída, nós temos lá nos céus, uma casa diferente. E se você ver todo o contexto de Paulo, ele está trabalhando exatamente, que nós temos essa fé dentro de nós. Paulo em um momento ele fala, se a nossa vida se resumir apenas aqui, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos pecadores. Então há esse tesouro, meu irmão, que ninguém pode dar, senão o Espírito Santo.
A fé que Deus colocou em nós pelo Espírito Santo é esta fé quanto ao fato da glorificação, de que um dia Jesus voltará e nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Isto, ou esta doutrina, é um dos pilares da igreja cristã. Que um dia Jesus voltará e que um dia nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Essa fé está aqui dentro, ó, de mim e de você, neste vaso de barro. Apesar de barro que somos, apesar de toda a limitação nossa, ainda está dentro de nós isso. Isso foi obra de Deus. E por último, são 6, eu quero terminar nesse quarto. O texto aí fala assim: tudo foi feito por amor de vós. Você sabia que tudo que existe Deus fez para nós? Sabia ou não? Tudo que está aí é nosso. Tudo que existe. Só que vai chegar um dia em que nós iremos tomar por um direito, não por obras. A Bíblia diz que vai ter uma nova terra e um novo céu. Tudo que existe, existe por amor de mim e de você. Por nós que Ele criou. Aí tinha um presbítero, já contei isso aqui já, em Brasília, da igreja Presidente Taguatinga, da primeira igreja, um grande pregador, e ele parece que era engenheiro, e ele tinha um compromisso em BH, e ele tinha um princípio. Ele fez uma aliança com Deus, de toda vez que ele encostar, viajando de avião, ou então de carro ou de ônibus, e se alguém ficasse ao lado dele, ele falaria de Deus. E ele veio de Brasília até BH, e ficou profundamente angustiado, preocupado, fazendo algumas anotações, e não falou de Jesus para ninguém. Aí na que ele saiu no ônibus, sentou ao lado dele um camarada, e ele falou assim: Deus, me dê sabedoria para eu falar do teu amor para este homem. Aí o ônibus saiu e foi seguindo, e aí quem já foi para Brasília sabe daquelas paisagens lindas, né? Até chegar na terra de seu Zé ali, Dona Creuza, aquela região lá de Paracatu, não é? E aí ele falava com o cara assim, depois de cumprimentar o cara: você está vendo aquele gado ali? O cara: tô, que coisa maravilhosa, né? Que raça aquela? Aí a raça tal. Moço, que lindo. Aí ele falava assim: é do meu pai. O ônibus andando e tal, de repente lá via novamente uma fazenda, aquela plantação linda. E ele falou assim: moço, está vendo coisa maravilhosa isso aí? Moço, que coisa linda, né? É do meu pai. E aí vai essa conversa do meu pai. Aí chegou um momento que estava aproximando de Brasília, e ele falou assim: moço, olha para você ver, o setor das mansões são lindas. O cara assim: não é possível que você vai falar com a do seu pai. E ele falou: então é do meu pai. E ele falou do amor de Jesus, do Deus que criou todas as coisas, e quando ele menos percebeu, aquele homem estava com lágrimas nos olhos, porque Deus usou aquele irmão numa estratégia para mostrar que tudo que está aí Deus fez para nós. Glória a Deus por isso. Tudo que existe. Por isso que eu quero desafiar você, amanhã quando você levantar pela manhã, quando vai cumprir na tua vida, amém? Se não cumprir aqui, está com Deus, porque de repente amanhã você mais duro, irmão. E se cumprir na tua vida, você vai falar isso. Se não, você vai estar cantando lá com Abraão e a turma toda, e fala com eles: nós estamos chegando logo, logo lá. Então amanhã quando você levantar, e se você levantar, aí você vai chegar dentro do espelho, com aquela cara sua, parece que entachou ela, e você vai falar assim: Deus, muito obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram em minha vida. E aí a gente tem de vez em quando parar e começar a ver como Jesus nos ensina, sermos sensíveis como mestre da sensibilidade de Jesus, de encher o pulmão assim de ar, e falar: Deus, muito obrigado pelo oxigênio que eu posso respirar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso sentir o cheiro das flores, porque eu posso contemplar essa maravilha que o Senhor fez, porque todos os dias, Deus pinta um cenário diferente nos céus, e nós não percebemos, porque nós estamos tão dominados pelo celular, estamos tão dominados pelo Zap. Agora tem um Pokémon, e já falei com os diáconos aí: não, guardei esse Pokémon lá dentro ali, ó,
Para você pegar um lá, você tem que pagar 100 conto. Ficou sabendo aí desse negócio aí do Pokémon? Você tá doido? A menina foi acidentada. A menina atravessa na rua sem olhar. Não olhou, o carro veio, sentou lá longe. Para quem não está sabendo aí, é um... Como é que chama o negócio? Aplicativo de um jogo. Uma coisa doida, o Pokémon. Bichinho mais feio. Aí o cara coloca lá e fica aí caçando, jogando o tal do Pokémon. Fica aí, você vai ver. Fica aí. E esse negócio desse jogo de Pokémon, isso vai dar tanta bestajada na igreja, você vai ver. Tanta bobajada. Você vai ver o tanto de gente, você vai ver pastor expulsando Pokémon da igreja. Sai em nome de Jesus, Pokémon. Negócio ondas, meu irmão, brincadeira. Então tem que estar ligado, irmão. Está ligado na terra, está ligado nos céus. Fala comigo, tesouros ocultos. Depois você pega na internet, lá está lá os outros 2 tesouros ocultos. E nós... De Nelson Júnior, carência emocional. Pessoas que não sabem suprir sua carência lembram aquela expressão de que não devemos ir ao supermercado fazer compras quando estamos com fome, pois assim compraríamos muito mais do que realmente nos falta. A mesma regra se aplica ao campo amoroso. Quando nos sentimos carentes e não sabemos lidar com isso, é comum embarcarmos em relacionamentos confusos ou falidos. A carência emocional faz com que as pessoas sejam menos seletivas e acabam entrando às cegas em relacionamentos que se transformam em sofrimento, assim que termina a fase cativante da paixão. Uma pessoa excessivamente carente, via de regra, se torna presa fácil para fazer uma escolha errada, pois acaba se envolvendo com pessoas difíceis, ciumentas demais, exploradoras, insensíveis, desrespeitosas, com uma personalidade muito distante daquilo que gostariam de ter ao seu lado. E por medo da solidão, uma pessoa vítima de necessidade afetiva torna-se escrava da ilusão de que está com alguém a salvará da sua carência. Não conseguem enxergar que continuam esvaziadas de afeto. Cuidado, muito cuidado. A carência faz você enxergar flores onde tem espinhos. Muitas pessoas iludidas acreditam que a melhor maneira de suprir suas necessidades afetivas é se relacionando com alguém. Não é à toa que existe muita gente que não consegue ficar sozinha. Existem várias outras fontes de afeto, por exemplo, vindas da família, da igreja, dos amigos e colegas de trabalho, faculdade. Mas a carência não permite reconhecer isso. Há uma cultura muito cruel implantada em nossa sociedade, dentro da igreja, que praticamente exige que estejamos namorando ou casados, como se isso fosse a garantia de plenitude emocional. Mas não é. A carência emocional não se resolve quando você encontra alguém. A pessoa que sofre com a necessidade afetiva, quando encontra um parceiro, sua carência emocional, que antes devia ser ao fato de estar sozinha, agora se manifesta dentro da relação e, sem perceber, passam a mendigar amor e cobram uma excessiva atenção. Essa situação é altamente desgastante para os dois lados. O pretendente, que por mais que se esforce, nunca consegue supri-la, e para a pessoa carente, que continua sofrendo, sentindo-se pouco amada. A carência numa relação amorosa é desgastante, suga as forças do companheiro ou companheira e nunca satisfaz
ao necessitado. A verdade é que ninguém gosta de alguém carente, porque ela torna-se extremamente dependente de outra pessoa para ser feliz. Isso dá ao outro lado da relação o fardo de fazer o companheiro feliz o tempo inteiro. E isso é sufocante, penoso e sofrido. Resumindo, quem é carente não consegue manter relacionamentos com vida longa, e isso faz piorar sua condição emocional. Uma forma de tentar perceber seu nível de carência é através das suas conversas com seus principais círculos de amizade. Se você é uma pessoa que cobra demais a presença dos amigos, faz esforço para chamar a atenção das pessoas ou se sente rejeitado, rejeitada com muita facilidade, então procure ajuda. Esses sinais indicam de que algo na sua vida está incompleto e isso reflete uma carência sem limites. Então, como lidar com a carência? Se você está me ouvindo e se identificou ou se viu em tudo que falamos e reconhece que sofre deste mal, eu quero dar-lhe algumas orientações práticas. Não é receita de bolo ou fórmula mágica. Em primeiro lugar, reaja. Dificilmente se vence este mal sozinho. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. Mas não adianta assumir e não reagir. Converse com pessoas mais próximas, pessoas de sua confiança, sobre suas carências, seus sentimentos e necessidades. Seus pais e amigos próximos. Abra seu coração e declare seu desejo em receber ajuda. Você precisa admitir que precisa de ajuda e reconhecer que não conseguirá sozinho. Segundo, busque ajuda. Procure um acompanhamento de um conselheiro cristão, profissional ou seu líder espiritual. Eles podem te ajudar. Algumas pessoas ainda acreditam que somente pessoas loucas precisam de psicólogo. E muitos cristãos que eu conheço ainda têm resistência em buscar ajuda psicológica. Existem excelentes psicólogos e psicanalistas cristãos espalhados por este Brasil. Mesmo que isso tenha um custo, vale a pena o investimento. Terceiro, exercite-se. Faça caminhadas, ande de bicicleta, natação, hidro ou matricule-se em uma academia. A atividade física aumenta a produção do hormônio que dá a sensação de bem-estar e preencherá parte do seu dia, sobrando menos espaço para se sentir sozinho, sozinha. Quarto, olhe ao seu redor. Quando você se sentir carente, volte seu olhar para os outros setores da sua vida e perceba o quanto está perdendo em qualidade de vida afetiva, quando acredita que só pode ser suprida ao estar mergulhado ou mergulhada num relacionamento a dois. Aprenda a dar tempo de qualidade com seus pais, amigos, colegas de trabalho, irmãos da sua comunidade onde você frequenta. Quinto, busque experiências com Deus. Isso mesmo, quando você tiver o entendimento de quem é o Espírito Santo, você entenderá que nunca esteve sozinho. Somente em Deus você encontrará todo o amor que você necessita. Nenhum outro relacionamento te suprirá como um relacionamento íntimo com Deus. Mas você precisa buscar ter experiências pessoais com Ele, com o Pai Celestial. Não algo superficial, raso, mas um relacionamento profundo, e isso fluirá através de uma busca diária. Biblicamente falando, estar solteiro deve ser considerado como algo bom e não ruim, como muitos acreditam. Pois a nossa identidade e felicidade está em Cristo e não no casamento. Nossa realização está na comunhão com Deus e não em um nosso semelhante. É em Deus que encontramos significado para a nossa vida e não no estado civil. Logo, o solteiro precisa aprender a confiar
que se o Senhor não lhe der uma companhia neste presente momento, Ele lhe dará força íntima para que você suporte com paciência e paz esta fase na sua vida. Há uma declaração linda aqui em Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero concluir esta reflexão encorajando você a encontrar o real significado de sua vida em Cristo, sabendo que o verdadeiro contentamento não se encontra em ter alguém, mas na obra interna que Deus realiza em nosso coração. O contentamento está na comunhão com Cristo e no prazer que encontramos em sua pessoa e em sua palavra. Aproveite este momento para buscar experiências íntimas com Deus e dedique mais tempo servindo a Ele. Não ceda às pressões e nem às tentações. Espere em Deus, mesmo contra as evidências, mesmo contra o tempo e contra as lógicas naturais. Ele demora, nós que não sabemos esperar. Que a paz de Deus inunde a tua alma e que você confie nele, descanse nele e ele haverá de suprir cada uma de suas necessidades. Tenha um bom dia. Conta-se a história de um menino sentado numa calçada esperando a cavalaria passar. E aí tinha um cavalinho atrapalhando a cavalaria. O dono da cavalaria viu que aquele menino estava fascinado por aquele cavalinho e disse ao menino: menino, você quer este cavalinho para você? E aí aquele menino ganhou aquele cavalinho, levou para casa, para o quintal dele. E os dois cresceram com uma grande afeição pelo outro. Aí chegou o vizinho e disse para o pai daquele menino: poxa, menino de sorte, hein, seu filho? O pai disse: sorte por quê? E o vizinho disse: ora, o menino estava sentado na calçada, vendo a cavalaria passar, e aí veio o dono de uma cavalaria e lhe pergunta se ele quer aquele cavalinho, e ele então traz o cavalinho para o quintal. Poxa, ele é de sorte. O pai respondeu: sorte ou azar, o tempo dirá. Este menino cresce com aquele cavalo e uma grande afeição. Dentro de algum tempo, aquele cavalo já grande foge e some. Aquele menino chora, entra em uma depressão porque perdeu o seu cavalo. E lá vem o vizinho, chega para aquele pai e disse: que azar deste menino, não é? O pai disse: mas por que azar? E ele responde: claro, o menino ganhou este cavalo, vimos ele crescer e agora o cavalo vai embora, some. Aí o pai disse: sorte ou azar, ninguém sabe, só o tempo dirá. Dentro de algumas semanas, aquele cavalo volta com um monte de cavalos selvagens e aquele menino fica com todos aqueles cavalos para ele. Aí lá vem aquele vizinho e disse: poxa, que sorte, hein? Este teu filho, né? O cavalo voltou e agora ele tem um monte de cavalos. O pai lhe respondeu: sorte ou azar, o tempo dirá. Então aquele jovem foi domar aqueles cavalos e cai, quebra a perna e fica impossibilitado. Lá vem novamente o vizinho e diz: mas que azar o que aconteceu com o teu filho, não? E o pai lhe pergunta: mas por que azar? Ele diz: olha para você ver, ele quebrou a perna e vai ficar por um tempo de molho aí, não é? E o pai disse: sorte ou azar, o tempo dirá. Foi deflagrada uma guerra e
todos os jovens da idade daquele rapaz foram convocados para a guerra, e aquele rapaz não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E todos os rapazes daquele local morreram, e ficou somente aquele jovem que ficou impossibilitado. O que aprendemos com isso? Sorte ou azar, o tempo dirá. Ouça bem, nós nunca vamos ver uma oportunidade bater em nossa porta. Ela sempre vem disfarçada de problemas. Você tem que aprender a transformar dificuldade em oportunidade. Comece hoje a ressignificar a sua vida. Tenha um bom dia. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, faço para atrair o outro. E logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo. A máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades. E logo descubro que, ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades e logo descubro que, quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas, das quais quero ser mais íntimo, é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Não adianta, chega o momento que as máscaras caem, os disfarces não resistem e a mentira aparece. Nada se esconde para sempre, nem uma palavra, nem uma caixa, nem uma história impedirá que apareça o porquê de muitas coisas serem como são. A autenticidade exige a verdade, a humildade exige a verdade, a dignidade exige verdade, a obediência a Deus exige verdade. Você pode até fugir, mas nunca se esconderá para sempre. A única coisa que a mentira te traz é a vergonha, a queda e a derrota. Fernando Pessoa escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. E estava bêbado, já não sabia vestir o dominó, que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. Portanto, queridas e queridos, sejam sempre vocês mesmos. São maravilhosos do jeito que são. Assim, sem mais nem menos, do jeito de vocês. Únicos, insubstituíveis, nem melhor nem pior que ninguém. Simplesmente vocês. Depois que eles se vão, depois que os pais vão embora, o mundo fica sem graça, um vazio que não se repara mais. Ficamos os filhos agarrados às lembranças, guardando alguma coisa numa tentativa de perpetuar a presença deles. Mas
o que se tem é uma sensação imensa de perda. Vezes por outra, em certos dias e horários, somos tomados de um antigo sentimento. Preciso ir lá em casa. Quando nos damos conta de que eles se foram, de que não temos mais a velha casa, as reuniões e as conversas de outrora. Aí o coração dói de novo e os olhos voltam a se encher de lágrimas. Quem ainda tem os pais por aqui, é preciso aproveitá-los ao máximo. Um dia a casa vai ficar vazia. Aí, queridos, não se tem mais a oportunidade do abraço e do beijo que não se deu, da frase que nunca se pronunciou: eu te amo, meu pai, minha mãe. Portanto, corra atrás. Nunca é demais a atenção e o carinho que damos para quem nos trouxe ao mundo e nos ama tanto. Bom dia, amigos. Um grande abraço. O cavalo e o porco. Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava uma determinada raça. Um dia, ele descobriu que seu vizinho tinha este determinado cavalo. Assim, ele atanazou seu vizinho até conseguir comprá-lo. Um mês depois, o cavalo adoeceu e ele chamou o veterinário, que disse: bem, seu cavalo está com uma virose. É preciso tomar este medicamento durante 3 dias. No 3º dia eu retornarei, e caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. Neste momento, o porco escutava a conversa. No dia seguinte, deram o medicamento e foram embora. O porco se aproximou do cavalo e disse: força, amigo, levanta daí, senão será sacrificado. No 2º dia, deram o medicamento e foram embora. O porco se aproximou novamente e disse: vamos lá, amigão, levanta, senão você vai morrer. Vamos lá, eu te ajudo a levantar. Upa, 1, 2, 3. No 3º dia, deram o medicamento e o veterinário disse: infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois a virose pode contaminar os outros cavalos. Quando foram embora, o porco se aproximou do cavalo e disse: cara, é agora ou nunca, levanta logo. Upa, coragem, vamos, vamos, upa, upa, isso, devagar, ótimo, vamos, 1, 2, 3, legal, legal, agora mais depressa, vai, fantástico, corre, corre mais, upa, upa, você venceu, campeão, milagre, o cavalo melhorou e isso merece uma festa. Vamos matar o porco. Isso acontece com frequência no ambiente de trabalho. Ninguém percebe qual funcionário que realmente tem mérito pelo sucesso, ou que está dando suporte para que as coisas aconteçam. Saber viver sem ser reconhecido é uma arte. Se algum dia alguém lhe disser que seu trabalho não é de um profissional, lembre-se, amadores construíram a Arca de Noé e profissionais o Titanic. Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de uma pessoa de sucesso.